um pouquinho do que a gente vai entrar agora, né? Que é essa fase de retorno às nossas atividades aí, né? Dessa pandemia que a gente está tendo, na verdade, não acabou, né? A gente só está retornando, só paramos um tempo para voltar, a doença continua, vamos voltar com um pouquinho de medo, né? De atender, alguns colegas aí com medo de atender, outros já dizendo, que bom, né? Tá bom, já está na hora da gente voltar. Vamos ter um pouquinho de fé, né? Que nada de mal vai acontecer com a gente vai conseguir passar por essa situação mais uma vez, uma situação aí complicada, né? A gente tentar ultrapassar aí esse vírus e essa barreira. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre uma coisa bem interessante, na minha opinião, uma coisa que eu gosto muito, certo? Que é a questão do manejo dos problemas que a gente pode ter em casos com alinhadores, né? Então, um pouquinho da minha ideia da gente aqui de montar essa aula aqui para vocês, essa minha aula, né? A gente com alguns casos de alinhadores, né? Quando começou a pandemia, a gente entregou uma boa sequência de alinhadores aí por uns 2 meses e um pouquinho, né? E durante esse período apareceram aí umas 2, 3 urgências, né? Algumas situações clínicas lá no consultório. E foi bem legal, porque isso serve para a gente também catalogar, para a gente ver esses problemas e essas dificuldades, né? Que a gente pode ter no nosso dia a dia do nosso consultório, né? A gente viveu um momento especial, que é um momento justamente onde a gente não podia atender e a gente tinha de optar se os tratamentos dos nossos pacientes seguiam em frente, se os tratamentos paravam, como que a gente fazia isso. Então, de uma maneira geral, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira bem prática, né? Com relação a esse tratamento com os alinhadores, e a gente quer passar um pouquinho dessa nossa experiência para vocês. Outra coisa importante é também trocar uma ideia. Então, quem tem seus casos aí com alinhadores, se tiver alguma dúvida, se quiser também trocar uma ideia, Andrade, eu fiz assim, eu gostei muito dessa situação que eu fiz no meu consultório, isso é legal, porque serve também de experiência, né? Vou falar um pouco das experiências que eu troquei com colegas, certo? Então, a gente trocou muita experiência aí com colegas a respeito disso. Então, eu sempre conversei com alguns colegas, conversei com alguns colegas que têm também sistemas de alinhadores para saber o que estava se dando de instrução, como que estava se trabalhando essa ideia, né? Então a gente tentou montar aí um negócio bem bacana aqui para vocês poderem acompanhar aí bem o que a gente está falando. Eu vou aqui, certo? Eu vou ativar o som de vocês, quem tiver interesse, certo? Só para vocês aí, e quem não tiver, é só deixar aberto, certo? Eu queria só que vocês me respondessem se está tudo ativado, né? Tipo assim, se vocês estão com o controle de ativar e desativar, certo? Porque aí fica bem à vontade, porque o que eu estou com medo é que vocês não estejam com controle e aí vocês não consigam perguntar. Mas se tiver tudo ok, podem responder no chat aí, certo? Que vocês estão com o controle de ativação e não ativação, para que, no caso de alguém ter alguma pergunta, alguma coisa, não fique sem conseguir fazer, né? Quem tiver a perguntinha pode fazer na hora que desejar e a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Então, vamos dar seguimento aqui ao que a gente pensa aí, o que a gente projetou aqui para vocês hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente chama de dicas de manejo em alinhadores invisíveis pós-pandemia, né? Andrade, o seu chat está bloqueado pelo anfitrião, foi desativado pelo anfitrião. Está desativado para vocês. O que? Ativar, é? Não, é porque você falou que a gente poderia perguntar no chat. Está desativado, é? Aí o chat está desativado, então vai ficar só o som mesmo. Peraí, perdão, que eu que errei aqui. Então, deixa eu voltar aqui o slide. Deixa eu só checar onde é que está aqui. Eu vou pedir desculpa aí para vocês, certo, pessoal?
Mostrar o nome dos Não, anotadores. mas não tem problema não. Eu tô só te avisando, Mas tá? vocês estão podendo abrir e conversar, né? Só para a gente. Isso, a gente pode, a gente Então, pode. seguimos tranquilamente aqui. Eu acho que dá para a gente ir conversando tranquilamente. E aí vocês, qualquer coisa, podem abrir e bater um papo aqui e perguntar que a gente está à disposição, tá bom? A gente começa a nossa história, né, sobre isso aqui, né? Em março de 2020 iniciou a tal pandemia, né, no nosso país, né, no nosso Brasil, mais especificamente aqui eu em Fortaleza, né, mas de maneira geral no Brasil, a gente viu aquela sequência de estados, né, entrando em isolamento social. Então, oi, grande Hudson! Como é que você tá, rapaz? Aí em Juiz de Fora. Tudo jóia, Rapaz, Marcelo? aquela caricatura que vocês fizeram para mim, ó, usa aqui direto. Que presentaço, viu? Que Obrigado, isso. rapaz. Grande amigo Hudson, lá da Horta Excelência de Juiz de Fora, um grande parceiro que a gente já fez 2 turmas lá, né? E a gente tem sempre uma grande alegria em lhe ver. Braço Legal. renovado, amigo. Abraço. Então, em março de 2020, a gente começou aí a gente teve esse problema da pandemia, né? A gente paramos basicamente aí de 2 meses e um pouquinho, né? Vamos retornar aí cerca de 2 meses e meio às nossas atividades. Estou falando aqui de Fortaleza, né? De maneira geral, porque eu estou em Fortaleza. A gente recebeu hoje o decreto do governador, né? Dizendo que a gente, a partir de dia 1º de junho, já pode retornar às atividades, né? Alguns estados não pararam, acredito, esse tempo todo, já voltaram. Outros estão, acredito eu, em processo de retorno às atividades, né? Então, a gente está meio nesse prende e solta, né? Então, parando um pouquinho aqui, aí depois solta, aí começou a ter muito caso. Então, a gente vai viver uma pandemia de consultório também, né? Onde os nossos consultórios vão estar um pouco complicados nesse momento. E aí, esse bate-papo que a gente marcou hoje aqui foi exatamente para falar um pouquinho dos alinhadores, onde a gente pode usar esse aparelho de uma maneira efetiva no nosso consultório, de ter um resultado efetivo no nosso consultório com esse aparelho e não parar os tratamentos ortodônticos. Eu já estava no chat com colegas ortodontistas e todos unânimes falando, putz, eu não sei o que é que eu vou encontrar no consultório agora, né? O pessoal dizendo que eu não sei o que a gente vai receber, porque são 3 meses tudo parado, 2 meses e meio parados, e a gente vai receber esses pacientes, como é que esse pessoal vem com a boca, cheio de problema gengival, fio quebrado, né? Então, a gente não sabe a mecânica que a gente tinha pensado. Então, na verdade, a pandemia da boca a gente vai começar a encontrar agora nesse retorno, né? Uma boca em completo estado de pandemia da nossa ortodontia fixa convencional, né? Os alinhadores, eu até a certo ponto digo que eles são aparelhos que eles vão nos dar um pouquinho mais de flexibilidade de trabalho nesse ambiente hostil que é o ambiente da pandemia que a gente viveu agora, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas diferenças e tentar aqui aplicar alguns conceitos que a gente falou, uma vez que a gente está com essa previsão de retorno agora para junho, falando de quem está no Ceará. Quem está fora, eu acho que cada governo está tendo o seu estudo e o seu trabalho, né, para voltar com a máxima segurança possível os profissionais ao seu trabalho. E aí vem aquela pergunta, né? Quais medidas nós tomamos, né? Aí, isso eu vou falar um pouquinho da minha experiência e, claro, como a gente conversa com muitos profissionais, né? Esse período a gente teve tempo de bater papo com o colega, de às vezes conversar, e aí o que é que você está fazendo aí, e aí o que é que aconteceu aí, quais os problemas você está tendo. Então, como a gente está nesse momento, né? É muito importante a gente entender quais foram os colegas que tomaram medidas, né? E até uma pergunta, por isso que eu digo que eu gosto aqui, porque aqui a gente termina fazendo bate-papo, né? Quais foram os colegas que tomaram medidas? Alguns que eu conversei disseram que pararam os tratamentos em contenção, ou seja, estava ali o problema, fizeram um molde do paciente, fizeram uma contenção, entregaram essa contenção ao paciente e disseram, quando voltar, eu sigo minha sequência de alinhadores. Outros colegas que eu conversei,
eles disseram que fizeram trocas mais espaçadas. Então, disseram assim, Andrade, no lugar de eu trocar, eu trocava aqui de semana a semana, ou 10 em 10 dias, agora eu estou trocando de 14 em 14 dias. Durante o processo, eu troquei até de 20 em 20 dias. Eu deixei o processo mais espaçado, mais lento. Aproveitei até para talvez ganhar um pouquinho mais de movimento que eu perderia fazendo uma troca mais acelerada. Então, não quis acelerar, fiquei com medo de perder a predicção e depois ter que corrigir esse problema de uma maneira que eu não teria como ajustar, né? Alguns outros disseram que seguiram normalmente. Então, meu tratamento aqui, continuei do jeito que estava, né? Então, segui normalmente o meu tratamento, fui fazendo as trocas, entreguei os alinhadores, entreguei lá 10 alinhadores para o paciente foi fazendo as trocas e o negócio rolando, né? E eu quero ver o que vai acontecer quando chegar, né? Então, já foi um outro protocolo, né? E outros pararam sem fazer contenção. Então, o que é o parar sem fazer contenção? O alinhador que ele estava na boca, fique aí com ele, segura com esse aí, quando você voltar, a gente vai. Não é parar o tratamento e mandar ele ficar sem usar alinhador, porque a gente tem condição, né? Aí você vai perder o seu tratamento ortodôntico que você está fazendo e, com certeza, o tratamento de alinhadores também. Mas alguns pararam e me disseram, não, Andrade, no alinhador que estava, eu mandei ele ficar usando até retornar. Se por acaso der algum problema nesse interim, eu vou lá, faço uma contenção para ele, eu vejo o que é que eu faço. Mas eu não intervi, vamos dizer assim, no fluxo que estava acontecendo. Então, essas foram algumas experiências de colegas que eu conversei, né? E eu conto mais a minha, né? A minha foi seguir o rito, né? Eu segui o jogo e depois eu vou explicar para vocês por que eu segui o jogo, por que eu continuei, entreguei os alinhadores, segui e deixei o fluxo correr. E agora a gente vai ver o que está acontecendo. E já vi algumas coisas que aconteceram, era isso também que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? E aí vem um pouco da minha experiência, né? Tanto profissional, né? De ter pacientes com alinhadores que às vezes passam muito tempo sem ir ao consultório e quando retornam com problemas. Experiências de, às vezes, um paciente que vai viajar para fora, vai ficar 2, 3 meses fora. Eu entrego aqueles jogos de alinhadores para ele e ele depois volta para o consultório. E aí eu vejo o que é que retornou, né? E o que é que eu encontrei de bom e de ruim, né? Então, nessas experiências profissionais que a gente tem, a gente geralmente encontra, e aí é o que eu digo, isso é uma coisa bem frequente, são esses 4 probleminhas aqui. Isso é quase que uma regra, de maneira geral, né? Ou os alinhadores, os problemas, não estou dizendo que vai acontecer isso, estou dizendo que quando se tem um problema, vai ter casos que não vai ter problema, graças a Deus. Seguiu o jogo e a gente conseguiu fazer algo legal. Mas a gente pode ter alguns problemas, como desencaixe de alinhadores, né? Eu estou lá seguindo a minha sequência, o alinhador, desencaixou e não está mais bem encaixado. Atraso nas movimentações, então um dente era para estar ali, não está. Né? Você checou, rapaz, ele não chegou lá, não. Então, atrasou a movimentação. Perda de ancoragem, isso é uma coisa bem frequente, principalmente em mecânicas de classe 2, de classe 3, onde a gente tem que segurar a ancoragem, aí a gente tem um problema bem ruim, que é a questão do uso do paciente. Uma coisa é o paciente estar ali, ó, todo mês no nosso consultório, e a gente em cima dele, na motivação, usa elástico, segura a ancoragem. É importante, outra coisa, eu rebolar esse paciente assim, 2, 3 meses, usa aí o elástico e volta. Ele não vai usar o elástico como deveria usar, né? Termina que ele usa mais ou menos, né? Tá mais em casa também, comendo mais, usando menos o alinhador do que na rotina convencional dele. Então, termina a gente tendo problema de perda de ancoragem, que não é bom. E os problemas oclusais, ou seja, o problema do encaixe oclusal, ou algum atraso, algum problema na movimentação que vai lá dar um contato, ou alguma coisa pode acontecer que vai me dar um problema oclusal e eu preciso resolver isso. A gente tem que entender, e aí eu digo que quando a gente fala de problema oclusal, eu não estou dizendo que isso é uma coisa dos alinhadores. Quer dizer então que os alinhadores
Quando a gente trabalha com alinhadores, durante o tratamento eu tenho problema oclusal, na ortodontia fixa eu não tenho. Leva engano. O tempo todo na ortodontia fixa a gente vai tendo problemas oclusais, a gente vai fazer uma dobrinha para cá, uma dobra para lá, um elástico que a gente usa para desfazer aquele problema oclusal. Então isso é um problema da ortodontia de maneira geral. No dia que a gente não tiver isso, eu digo, não vai precisar de ortodontista. Graças a Deus que esses problemas acontecem para que nós, ortodontistas, possamos, dentro desses problemas, ter a resolutividade e resolver o problema da melhor forma possível. E aí vem aquela pergunta, né? Como solucionar isso, né? Como é que eu vou solucionar? Como é que eu vou criar essa solução? Então, isso é uma coisa que o ortodontista, às vezes, ele tem um problema de conseguir encarar isso. Eu digo assim, a gente está muito bem acostumado com o bracket e com o fio. Eu tenho certeza que qualquer ortodontista, eu vou botar 5 anos de experiência, não vou nem jogar para cima, 5 anos de experiência, ou qualquer ortodontista com 5 anos de experiência não vai titubear nessa pandemia. O maior problema que ele vai ter, talvez, é a escovação dos seus pacientes, ele vai conseguir seguir o tratamento, vai conseguir seguir da maneira. Qual o problema dos alinhadores? É que é novo para muita gente. Muita gente está começando agora, tem 2, 3, 4 casos, e aí vai encontrar esses problemas, e aí ele vai olhar e vai dizer, e agora, o que eu faço? Né? O que eu posso fazer? Né? E aí eu brinco, né? Não entre em desespero. Né? Não é o momento de você entrar em desespero. A pior coisa que o seu paciente o que o seu paciente não pode perceber é que você não está no comando do seu tratamento. Ele tem que entender que você está no comando, que o tratamento está na sua mão, que você tem a resolutividade de conseguir fazer esse tratamento da melhor maneira possível. Então, saiba que o acompanhamento profissional é primordial. Isso é uma coisa que eu digo. Por exemplo, os problemas que eu tive durante essa pandemia, eu tive umas 3, 4 urgências que eu tive a atender realmente. Eu tenho até algumas fotos que eu fiz e vou até colocar aqui para vocês, até para vocês verem, né? Então, assim, eu tive que atender e isso foi uma coisa que eu falei para todos que entraram lá no consultório. Eu disse, olha, o acompanhamento é primordial. Infelizmente, né? Esse momento eu não estou podendo te acompanhar. Eu queria te acompanhar aqui, placa a placa, mês a mês, como a gente sempre vinha fazendo e como é a nossa intenção de fazer até o fim do tratamento. Só que estamos num momento complicado. Então, é isso que eu gosto de sempre dizer, que a gente tem que valorizar. Eu falo isso o tempo todo nos meus cursos. Valorizamos a nossa consulta. O paciente ele tem que entender que a consulta com você é uma consulta. O cara que trabalha com alinhadores tem que tornar isso uma consulta, fotografar seu paciente, mostrar o planejamento virtual para o seu paciente, cada consulta que ele vai. Não precisa se entregar cada consulta um alinhador para o seu paciente. Eu não faço isso. Eu não entrego um alinhador por consulta. Não precisa disso. Eu acho que isso já é banalizar demais a sua consulta. Agora, a sua consulta tem que ser a consulta. Tem que ser a consulta para ele olhar e dizer assim, esse doutor está fazendo alguma coisa para mim. Ele está me fotografando, ele está mostrando o que está acontecendo, eu estou percebendo, ele está dizendo o que está acontecendo de errado e está dizendo o que vai fazer para ajustar o que está de errado. O tratamento está na mão dele. Então, a confiança dentista-paciente, ela fica cada vez mais próxima e isso é o fundamental para 2 coisas. Você conquistar o seu paciente e o segundo, você ter a motivação do seu paciente. Então, valorize, esse é o momento pós-pandemia de nós, profissionais, valorizarmos o nosso trabalho perante o nosso paciente, para que ele entenda que ainda está na nossa mão o tratamento dele. Então, como eu disse, não entre em desespero, né? Não vamos aqui, pessoal, entrar em desespero. O paciente da gente sabe de tudo o que aconteceu. Ele sabe que o momento é delicado, ele está com medo de ir no nosso consultório, assim como a gente está com medo de atender ele está com medo de ir no nosso consultório, né? Então não cause, não traga um pânico a mais para o seu consultório nesse momento, né? Explique do momento delicado, explique que você vai tomar as melhores atitudes com ele para ele chegar onde no melhor do tratamento dele, né?
E como resolver, né? Aí vem para outra questão. Como resolver esses problemas, né? Que é os 4 probleminhas chaves aí que a gente vai tentar aqui falar para vocês, né? Desencaixe de alinhador, atraso em movimentações, perda de ancoragem, problemas oculares. Vamos falar mais do que isso. Mas esse aqui, vamos dizer, a chave do negócio, que são coisas que vão acontecer. Se não acontecer na pandemia, vai acontecer na sua vida trabalhando com alinhadores, porque é a coisa mais comum e que acontece, eu vou dizer, em cada 2 pacientes, você vai ter isso aqui, porque é rotina nossa, profissional, no nosso tratamento. O primeiro passo é identificar o problema. Então, não adianta. O que a gente vê demais é profissional trocando placa sem olhar e sem saber a rotina. A melhor maneira de você identificar um problema do seu paciente é criando rotina. É criando rotina. Por que na ortodontia fixa a gente consegue fazer um trabalho? Porque a gente tem uma rotina de atendimento na ortodontia fixa. E alinhadores têm uma rotina. Aí é que tá. O que é a rotina? É diferente. A nossa rotina não é botar a mão na boca do paciente. Infelizmente, o ortodontista, eu digo o dentista de maneira geral, ele aprendeu que a rotina dele, ele tem que meter a mão na boca do paciente. Se ele não dizer abre a boca, ele meter a mão ali para ele fazer alguma coisa, ele acha que ele não fez nada na consulta. E é totalmente diferente. A nossa rotina com alinhadores é uma rotina observacional. Tudo está projetado e nós somos aqui, eu brinco, que é como se a gente fosse um comandante de avião. O ortodontista ele é um comandante de avião. A gente traçou o plano de voo, o computador de bordo está pronto para decolar, os atáchimas e as desgastes é como a decolagem, entendeu? E aí, quando está lá em cima na velocidade de cruzeiro, o comandante botou a mão aqui, está só olhando aqui as coisas. E aí, como é que tá, copiloto? E aí, isso aqui tá aqui, checa isso, checa aquilo, motor, não sei o quê, né? Aí, dá um descansinho, opa, dá um suquinho, vou tomar um suquinho aqui, enquanto a coisa tá andando, liga uma luz, opa, alerta. Então, esse é o ortodontista com alinhadores. A gente tá desacostumado a essa rotina. Mas, para a gente não errar, Andrade, o que a gente tem que fazer? Aí é o que eu chamo de checklist. Uma coisa que a gente fala nos cursos da gente, basicamente em todo curso, é criar um checklist. Cria um checklist, cara. O paciente chegou no teu consultório, por exemplo, eu sou chato pra caramba no meu consultório. O paciente chega no consultório, a primeira coisa que eu faço é pedir para ele ir com os alinhadores. Cara, eu já voltei inúmeros pacientes, pessoal. Eu já voltei inúmeros pacientes porque o paciente chega no consultório sem alinhador. Sinceramente, eu prefiro não entregar. Por quê? O cara chega lá às 6 horas da noite no meu consultório, saiu de casa às 6 da manhã, foi trabalhar, foi fazer tudo sem um alinhador. Primeiro, já teve uma mínima recidiva nesses dentes aí. Nesse dia, teve. Por menor que seja, o próximo alinhador não entraria tão bem como se ele tivesse utilizado. E eu posso ter uma falha de predicção por conta desse pequeno deslize. Segundo, os alinhadores, eles servem para eu checar como que está o encaixe desse alinhador que ele utilizou nos dentes. Eu consigo perceber a falha de desencaixe no alinhador que está na boca dele. Não adianta eu colocar um alinhador novo e checar se está desencaixado. Eu tenho que checar no antigo. Porque o desencaixe ele dá no antigo, ele não dá no novo, ele vai dar muito mais desencaixe. Vai ser muito mais difícil eu checar esse desencaixe no novo que no antigo. Então, eu tenho que ficar muito atento com isso, e isso, para mim, é uma regra sine qua non. Eu não penso em atender um paciente sem um alinhador dele na boca, a não ser que ele tenha perdido, né? Aí é outra coisa. Mas se ele não tiver perdido, deixou em casa ou não foi porque não quis, ele vai voltar para a casa dele e vai colocar o alinhador de novo na boca. Segundo ponto, planejamento virtual. Checa o seu planejamento virtual. Abre o computador, deixa de preguiça. O cara te pagou caro. O cara está usando 3, 4 alinhadores e vai voltar para o teu consultório.
para tu só entregar mais 3, 4. Peraí, cara, tu quer ganhar dinheiro fácil, né? Então, abre teu computador, coloca o planejamento virtual. Muitas vezes vai dar e bater e vai estar legal, vai estar tudo bem, mas valoriza a consulta, né? Checa no planejamento virtual qual o movimento que foi feito nesse jogo de alinhadores que você entregou. Checa o que você vai entregar, o que você pretende fazer, e, se possível, anota numa ficha, ou no seu computador, no trabalho de ficha, anota lá no programa lá que você trabalha no seu computador. E aqui eu falo para os sistemas de alinhadores que têm biomodelos físicos, ou seja, eu não consigo mais viver sem fazer uma consulta olhando para o biomodelo físico do meu paciente. Sinceramente, desisto. Eu não vivo mais. Então, por que, Andrade? Porque, basicamente, o biomodelo, ele é o meu tato. E, assim, por mais que o computador seja legal, é muito mais fácil eu pegar um biomodelinho aqui, ó, e checar direto na boca do meu pai. Eu pego o biomodelo e boto bem aqui, ó, na boca dele, e vou checando dente a dente. É bem mais fácil de eu ver esse dente a dente no biomodelo, comparando com a boca, do que ver o dente a dente olhando para a boca do meu paciente, olhando ali para uma tela que está aqui no computador. Então, o checklist do biomodelo, sistemas que trabalham com biomodelo, na minha opinião, para a clínica é muito melhor do que você não ter biomodelo e ter que estar sempre olhando para o computador. Tendo 2, seria formidável. Quem faz o fluxo CAD/CAM no consultório, aí nem se fala. Ele já tem o biomodelo impresso, guarda o biomodelinho, deixa na sequência. O paciente entrou, minha consulta básica tem o alinhador que eu vou entregar, vamos supor que ele vai receber o 6. Então, está em cima da minha mesa o alinhador 6 e o biomodelo 5. Por que não o 6, né? Porque o 6 é o que eu projeto do que vai acontecer no alinhador que eu vou entregar. A boca dele vem no 5. Então, eu tenho que checar se o biomodelo 5 está igual na boca dele quando vai chegar aqui, para bater o cara crachá do biomodelo com a boca do meu paciente. E aí, né? E os problemas, né? Que tipos de problemas a gente vai encontrar nos nossos pacientes? Aqui eu listei, né? Não é uma regra, eu odeio quando é uma regra, Andrade. Não, né? Isso aqui é uma regra minha, né? Que eu coloquei, né? Que seriam problemas leves, problemas moderados e problemas graves, né? Então, basicamente, eu fiz como se fosse uma escala, até para ficar de uma maneira mais didática, para o profissional ele conseguir compreender o seguinte: é uma coisa leve, beleza. Como é que eu faço? Eu vou, geralmente, ter uma resolução leve, né? É um problema moderado, uma resolução que já vai me exigir um pouco mais de perícia. Grave, aí já vai me exigir uma perícia maior, ou isso vai ter intercorrências ruins para o andamento do tratamento do meu paciente. Então, a gente listou aqui esses 3 tipos de problemas para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo desses problemas aqui e as soluções, claro, que a gente pode ter para cada uma dessas situações. Quando eu falo de problemas leves, né, eu estou falando para vocês de problemas onde as soluções, geralmente, elas são simplificadas, ou seja, é uma solução simples, não vou precisar de muito artefato, não vou precisar mover o céu para resolver isso. Geralmente, elas são clínicas, ou seja, eu não vou precisar ir atrás do laboratório, ligar para um técnico, ligar para alguém, pelo amor de Deus, me ajude. Geralmente, vai estar no meu consultório, no estalo de dedo, vou ali, pá, e resolvo. O tempo clínico, quase zero, é um pequeno ajuste, né? Contudo, muita atenção a gente tem que ter. Por quê? Porque ele é um problema que, por ser leve, ele é difícil de ser identificado. Aí é que está o problema. Porque, geralmente, a maioria dos ortodontistas, eles só vão perceber o grave e o moderado. O bom ortodontista que trabalha com alinhador, ele identifica o leve. E aí é muito mais fácil ele ajustar o leve do que ele ajustar o moderado e o grave. Esse é que é o grande problema. Por isso que eu digo que nós somos o comandante do avião. É aí que está o comandante do avião. Eu não posso esperar lá o transponder deixar um avião de bico para o outro para levantar aqui e um avião não bater no outro.
Na hora que ele der o apito, eu já tenho que ter a solução. Eu não posso, na hora, estar pegando o manual do avião e estar lendo, porque a solução eu tenho segundos para resolver. No caso da ortodontia, eu tenho aquela consulta para resolver. E aí é uma coisa que eu falo em todos os meus cursos, a gente sempre bate nessa tecla, né? O problema que você tem durante o tratamento com alinhador, ele tem que ser resolvido. Não existe isso. Eu vou deixar para a próxima consulta. Isso acontece demais na ortodontia física. Não é dizer que vocês não fazem, vocês fazem, né? O ortodontista experiente, cheio de paciente, ele empurra demais, às vezes, com a barriga. Quem nunca empurrou um problema com a barriga no consultório, atira a primeira pedra, né? A gente, de vez em quando, a gente empurra. A gente está naquele dia agitado, cheio de paciente, sala de espera cheia. Aí vem um paciente e diz, putz, eu tinha que ajeitar isso, caramba, não vou deixar para a próxima consulta. Eu vou só aqui deixar o aparelho mais ou menos inativo. Na próxima eu ajusto isso aqui, marco daqui a 15 dias ele vem, né? Então a gente termina, às vezes, ali naquela consulta para a gente desafogar o nosso consultório, negligenciando um pouco aquele tratamento que a gente poderia resolver ali. Em alinhadores pode ser muito grave. O leve vai se tornar... Eu não consigo parar. Esse é que é o problema. Que o leve ele vai se tornar moderado e o moderado vai se tornar grave. Ele é uma sequência de erros. Ele não se conserta. Esse é que é o problema. Não adianta você continuar trocando as partes que não vai consertar, vai piorar o problema. Então é muito importante a identificação, porque na hora que você identifica que você vai em cima dele, você vai ter uma resolução com certeza bem melhor do problema. E quais são esses problemas leves, né, que a gente coloca? Basicamente, os problemas leves, né, que eu gosto de colocar para vocês aí, seria desencaixe em um dente por hemiarco, ou seja, um dentinho que desencaixou, ou por rotação, ou geralmente vestibulo lingual. Ou um contato prematuro sem desajuste da oclusão. O que é o contato prematuro sem desajuste? É um dente que veio, voltou, e ele voltou ali, ó, o dente um pouquinho com a mobilidade. O paciente chegou com uma mobilidadezinha bem leve. Aí você pegou naquele dente, você, putz, então aquilo ali é um contato, mas não mexeu na oclusão. A oclusão tá show de bola. Você bate ali a mordida, pô, tá legal, o tratamento tá caminhando do jeito que eu quero. Mas tem contato prematuro e tem alguns probleminhas oclusais que a gente precisa resolver. Então, problemas leves, que eu consigo ajustar naquela consulta, que eu não preciso basicamente fazer muita coisa, e a gente consegue ter uma boa resolutividade. O primeiro problema leve que eu falo aqui para vocês é a questão das rotações, né? Atraso na rotação. O dente não rotacionou como eu gostaria que ele estivesse rotacionando. E aí esse problema, pessoal, é muito frequente e tem duas maneiras da gente identificar esse problema, e aí vem o segredo que eu disse para vocês do porquê que eu gosto que o paciente venha com o alinhador na boca. Porque esse problema a gente só identifica, ou a gente identifica melhor, com o alinhador antigo na boca. O paciente vai chegar e quando a gente olhar, a gente vai ver o seguinte, ó, o alinhador ele está com o dente corrigido e o dente se encontra rotacionado. Deu para entender? Ó? Dente corrigido, ou alinhador corrigido, dente rotacionado. O que isso me identifica? Que não consegui, o alinhador não resolveu, não levou o dente para a posição que ele estava sugerindo. Então, falha de predicção do alinhador. E aí, Andrade, o que eu faço? O próximo alinhador vai corrigir isso? Não. Primeiro de tudo, diagnóstico. Quando eu falo diagnóstico do problema, né, não é diagnóstico lá atrás do seu paciente, diagnóstico do problema, é identificar o que causou esse retraso na movimentação. O retraso na movimentação, ele ocorre geralmente aqui por um motivo bem básico, né, quando ele atrasa aí. Geralmente é falha de desgaste interproximal. Lá na empresa ele mandou tu desgastar 0,3 e tu desgastou 0,2. Ou mesmo na empresa ele mandou desgastar 0,3 e não era 0,3. Eu sempre gosto de dizer que as empresas de alinhadores, aqueles desgastes, não quer dizer que aquilo está 100% certo. Muitos dos erros de retraso de movimentação dentária se devem a falhas lá no software.
Porque o software, ele aproxima o ponto de contato. Ele não me dá a exatidão de precisão do ponto de contato, por melhor que a empresa seja. E mesmo que dê, Andrade, a minha dá, porque a minha é a melhor do mundo e assim a minha dá. É humanamente impossível a gente conseguir fazer exatamente o que o software manda. Isso é bem simples. Se você trabalha com software CAD, né, você faz o fluxo CAD-CAM, você vai perceber que lá no software ele não vai te dar o exato, ele não vai te dar assim 0,3 milímetros, ele vai dar 0,37. Aí me diga qual é o dentista no mundo que vai tirar 0,37 milímetros de desgaste proximal de um dente. Nenhum. Nenhum. Ninguém vai conseguir tirar 0,37 milímetros porque nossa mão não faz isso. Né? Então, nessas condições, a gente vai aproximar. Eu falo de maneira profissional. Eu prefiro errar para menos. Por quê? Porque quando eu erro para menos, uma situação dessa aqui, eu tenho um retraso. Se eu errar para mais, eu termino meu tratamento em diastema. E o retraso aqui é bem simples de ser resolvido. É uma lixinha bem leve. É o meu fio dental, que está na minha bandeja em todas as consultas, e eu vou aí e passo. Na hora que eu passo, eu sinto que tem ponto de contato. Eu checo. Está aqui, ó, contato, e não dá. Então, ou eu faço esse pequeno desgaste, que geralmente ali é 0,1 milímetros, ou até menos que isso, só uma lixinha para destravar, ou esse dente não vem. Então, a dica principal, quando eu tenho um retraso de rotação, é diagnóstico, que geralmente vai estar ligado à falha de desgaste, e ativação com alicate. Aí eu pego o meu alicatinho, ó, pá, dou uma pinçada aqui no alicate. Ao pinçar esse alicate aqui, ó, o dente vem para a posição do jeito que a gente quer. Show de bola, resolvido o problema, dente vai para a posição. Andrade, eu evoluo o alinhador? Não. Permanece com o alinhador que ele voltou na boca. Não evolua. Ative. Geralmente o paciente voltou desse jeito, eu só pego o alicate, ativo e mando ele para casa. Eu digo, não, volto para casa. Aí, doutor Andrade, não ia trocar não. Eu digo, infelizmente a gente teve um pequeno atrasozinho aqui, você vai voltar daqui a uma semana e a gente continua os alinhadores. Aí ele, doutor? Eu digo, porque acontece, realmente é assim mesmo. E aí, nesse caso, a gente vai ter que ajustar. É melhor do que a gente perder esse dente aí. Lá na frente a gente tem um problema muito maior para resolver. Agora a gente perde essa semaninha, melhor do que perder um mês lá na frente, que será um problema bem maior. Então, essa é o que a gente conversa geralmente com nossos pacientes. Né? A outra resolução que eu falei, que foram os contatos, né, prematuros, eu sempre gosto de checar os dentes, né, principalmente os dentes anteriores, né, que estão muito ligados aqui ao contato prematuro, a questão da mobilidade, certo, pessoal? O contato prematuro ele é bem claro. Quando ele dá mobilidade dentária. Então, fica atento à mobilidade durante as consultas. O paciente chegou, checa lá se o dente tem mobilidade, bate o carbono, pergunta, porque muitas vezes o paciente diz, o dentinho aqui bate antes de todo mundo. Então, faz a conversa com o seu paciente. Tudo isso eu estou falando em consulta, valoriza a tua consulta. É como eu disse, o cara te pagou caro, ele te exige, não é só o resultado, ele te exige um cuidado na consulta, que você seja cuidado, mas também não é para estar bajulando o paciente, é ser objetivo na sua consulta, é mostrar para ele que você está ali presente e sempre atuando no tratamento dele, por mais que não esteja metendo a mão na boca dele, fazendo alguma coisa. Mas o diagnóstico já é fazer muito nos nossos pacientes. E aí a gente tem também, pessoal, os problemas que a gente chama moderados, né? Então, esses dois, na minha opinião, são os problemas leves, que eu vou resolver com uma pinça com alicatinho, um desgaste, com um pequeno alíviozinho e ajuste oclusal. Então, isso eu resolvo em 2 minutos na minha consulta, não me toma tempo, o único tempo que me toma é meu olho para eu perceber que esse problema leve está acontecendo. E o moderado, Andrade? O moderado, ele tem também soluções simplificadas, mas só que já não é tão simplificada, porque envolve duas coisas, tempo clínico e manejo clínico. O profissional ele vai ter que saber alguma coisa de alinhador.
Eu sempre digo que aqui no problema moderado, não é o cara que, não sei de nada de alinhador, e você já vai se enganchar um pouquinho. Você precisa saber alguma coisa, precisa ter estudado alguma coisa, feito um curso que te ensinou alguma coisa. Às vezes, só o credenciamento não vai fazer com que você resolva um problema moderado. Aí você vai ter que ligar para um colega, perguntar uma ajuda, né? Você pode cair nesse problema moderado aqui. Então, mas contudo, né, a gente vai ter um problema o quê? Que ele é resolvido geralmente só com a clínica ou com clínica e laboratório, ou seja, eu vou confeccionar um alinhador, colar um botão, ajustar uma coisa e eu consigo resolver o problema do meu tratamento. Envolve tempo clínico, não é um probleminha que eu vou aqui, pego um alicatinho, teco aqui, bota na boca e vai para casa, não é? Não é uma coisa, passa uma lixinha aqui, passa uma broquinha e já resolveu. Então, geralmente, eu vou ter que pensar numa mecânica, desenvolver isso e jogar lá dentro do tratamento. A gente sempre brinca que agora aqui é trocar o pneu com o carro andando. Seu pneu furou. Se você não trocar o pneu, você vai quebrar o aro, você vai estourar a suspensão do carro e o negócio vai ser sério. Eu tenho que realmente atuar aqui. Então, a solução ela não é muito complexa, mas exige sim que você tenha um certo conhecimento aí de alinhadores. Então, pessoal, que tipo de problemas moderados são esses que a gente vai encontrar? Então, primeiro seria o desencaixe de algum dente de seus atachos, ou seja, você percebeu que o alinhador não está pegando no atacho, não está encaixando no atacho. Desencaixe de mais de um dente por hemiarco por rotação vestibulingual. Então, você já percebeu que está em falha de rotação aqui, outro aqui está com falha vestibulingual. Então, já são mais dentes falhando. Não é mais só um dentinho que eu preciso resolver. Movimento axial. É um dente que está falhando, mas em movimento axial, que é um movimento mais complexo. Note que aquele outro que eu falei foi movimento vestibulingual, movimento facinho, uma rotaçãozinha de dente anterior, uma coisinha fácil. Agora eu estou falando de extrusão e movimento axial, que são movimentos mais complexos de resolução do que um vestibulingual. E desencaixe na oclusão por contato prematuro. Então aqui já é o problema que o contato prematuro me deu desencaixe na minha oclusão. Então já não é um contatinho só que o dentinho deu uma mini mobilidadezinha, né? Já me deu um problema oclusal mesmo, já abriu a mordida lá atrás, né? Então, é um contato prematuro lá atrás que abriu a mordida na frente, desajustou minha linha média, meu paciente entrou em classe 2, o que foi isso? Né? Então, assim, já teve um problema oclusal que eu preciso ter conhecimento de oclusão para ajustar esse problema oclusal e voltar o meu trem para o trilho. Então, aqui já tem uma solução que vai me exigir um certo grau de experiência ortodôntica e grau de experiência com alinhador para eu resolver isso aqui. E aí, Andrade? Primeiro, problema moderado. Né? Como é que eu resolvo o problema moderado de maneira geral? Né? Desencaixe de algum dente em seus atachos. Aqui, pessoal, uma dicasinha bem legal. Né? Essa eu não fazia assim, mas depois que eu li o livro da professora Sandra Tai, eu peguei esse bizu e, para mim, o lapisinho agora e a lapiseira está o tempo todo lá no meu consultório. Porque eu achei muito didático de se resolver isso. Né? Ela fazia assim, eu não fazia assim, mas eu vi que ela fazia, eu digo, que legal, fica didático, é mais fácil. E aí eu achei bem legal. O que ela faz? Ela pega um lápis e risca o attachment. E bota o alinhador lá, e aí ela consegue identificar a quantidade que está desencaixando. Porque às vezes a gente não consegue ver mesmo, entendeu? Quando a gente fala que o tratamento é imperceptível e invisível, ele engana a gente também, né? Então, às vezes ele engana, tá um pouquinho desencaixado, quando você vê, tá muito desencaixado. E aí a gente precisa ajustar isso. E aí, como é que eu resolvo isso? Às vezes é uma manobra bem simples, como essa manobra aqui. Ela é muito simples de se fazer. E aí é o que eu digo, é você ter, às vezes, um sugador no seu consultório. Um sugador, você resolve isso. Você pega o paciente, eu não gosto, tem esses mordedorzinhos aqui, pergoloide, essas coisas que o pessoal gosta de usar. Eu sou bem prático. Eu pego o sugador, eu acho ótimo, porque se ele é grande, você puxa assim,
e arrasta o alinhador para cima. E ele faz muito bem esse trabalho de engate dos attachments. Então, quando eu estou puxando e jogando ele para cima do dente assim, ele está pegando o alinhador e fazendo isso para cima do attachment. Então, ele vai engatando no attachment e vai melhorando bastante esse engate aqui. E tem que fazer isso. Eu entrego o sugador para o meu paciente e digo assim, essa placa, toda vida que você colocar na boca, você pega esse sugador, puxa e arrasta para cima. Você vai fazer isso o tempo todo. E, pessoal, isso aqui, você pensa que não, é bruxaria, sabe? Dá muito certo esse lance do sugadorzinho. Ele engata, ele traz o dente. Então, é uma manobrazinha simples, simplésima, mas que tem uma resolução muito boa no consultório de vocês. Esse aqui, pronto. Esse foi legal. Esse foi de agora. Esse caso é da pandemia, da quarentena, esse aqui, ó. O paciente voltou, ela me ligou, né? Mandou um WhatsApp para mim. Aí disse assim, Andrade, eu tô com um problema. O que tá havendo? Ela disse, meus dentes de trás não estão encostando. Começou um pouquinho, agora não está encostando mais nada, né? Eu bato só nos dentes da frente. O negócio é sério, não dá para não atender. Tem que atender. E quando eu encontrei isso lá no consultório agora. Acho que tem uma semana e pouco esse caso aí. Uma semana, tem nem uma semana. Atendi ela, acho que foi sexta-feira. Tem quase uma semana. E aí o que me aconteceu? Eu olho para a boca dela e ela tá batendo, pessoal, aqui, ó, contato lateral. Quando ela deu a batida, eu vi ali, lateral. Putz, contato prematuro e dos grandes, né? E o contato prematuro abrindo realmente a mordida. O que me impressionou de tudo foi nem a mordida aberta. Foram os laterais dela não estarem com a mobilidade. Quando eu olhei, eu digo assim, eu vou pegar no lateral só por chorar, né? Eu pensei que esses laterais estavam balançando assim, né? Da pancada que eles estavam recebendo. Mas graças a Deus ela era uma paciente boa e ela usava bastante o alinhador. E o alinhador ele evita a pancada dente a dente, né? Então terminou que protegeu, houve uma proteção do alinhador para uma questão dos contatos prematuros que por acaso poderia ser bem grave, né, se fosse sem o alinhador. E aí, pessoal, a gente fez uma resolução muito, assim, não vou dizer que é simples, né, mas uma resolução bem legal aqui. E ela já me ligou essa semana dizendo que tá tudo legal lá atrás. Aí, doutor, tá ótimo, os dentes já estão encostando, tá tudo bem, legal, gostei, adorei. Pronto, resolvi o problema oclusal, que era o que eu queria resolver, o resto agora segue o jogo, né? Então, mas o que eu fiz agora nessa semana? O que eu vi? O problema ali tá batendo, eu tenho que tirar isso. De qualquer maneira, isso tem que ser resolvido. E aí eu parei, era CAD/CAM, tratamento em CAD/CAM. E aí, Andrade, como é que eu faço no CAD/CAM? Para, meu colega, pit stop no CAD/CAM e faz uma coisa bem simples que se chama sistema bolha. E eu peguei e fiz um sistema bolinha, que eu fiz uma bolha nesse lateral jogando ele para frente e uma bolinha nesse lateral jogando ele para trás. Porque eu sei que no meu planejamento virtual não existe esse contato prematuro, eu chequei. Porque se existisse, na hora que eu tirasse, voltava de novo. Mas tinha um pequeno retraso na movimentação desse incisivo aqui e tinha também um pequeno retraso aqui que gerou o contato. Então, o que foi que eu fiz? Vamos ajustar na bolha. E aí eu peguei, fiz um sistema bolinha, fiz um desgastezinho pela palatina aqui, um desgastezinho pela vestibular aqui, joguei um para fora e um para dentro e trum. Em uma semaninha os dentes saíram do contato prematuro, foi o que ela disse, encostou lá atrás e tudo está andando bem. Junto com isso, aqui do lado de cá, vocês estão vendo um elásticozinho de classe 3. O que é isso? É para ajustar. Então, eu peguei e fiz 2 cortes nos alinhadores, um cortezinho aqui, outro corte aqui, bem aqui na região de molar, então um aqui e outro aqui, e pedi para essa paciente usar esse elastiquinho de classe 3 para melhorar essa intercuspidação ali posterior, né? E ela usar só à noite, não pedi para ela usar o tempo todo. Disse, não, use só à noite, né? Para você dormir, né? E aí ela usou de uso noturno, bem legal, ela já disse, eu ainda não vi como é que tá, porque foi semana passada, acho que eu vou encontrar ela agora essa semana, né? A gente vai dar uma olhadinha na boca dela, semana que diga a próxima, né? A gente vai dar uma olhadinha na boca dela e ver o que é que a gente teve de resolutividade, mas o que ela me ligou parece que andou bem, caminhou bem para o objetivo que a gente queria.
Uma outra solução que a gente tem é a questão de desencaixe de algum dente, né? Ou movimento de extrusão axial. Então, o dente está fazendo um movimento axial, não encaixou, ou um movimento de extrusão e não encaixou. E aí, o que eu faço? Existe isso aqui que a gente chama de recall align. Recall align, aí é o que eu digo, tem sistema que você não vai ter direito a isso. Isso só tem direito quem tem biomodelo no seu sistema. Que é você pegar uma plaquinha de 0,5 milímetro, pessoal, e você pega essa plaquinha de 0,5 milímetro, plastifica no biomodelo e entrega para o seu paciente e pede para ele usar, quando ele tem esse desencaixe aqui. Ele vai engatar no dente do seu paciente e vai trazer o dente do seu paciente para o próximo conseguir pegar ele. Que muitos sistemas dizem, aí volta atrás, mas volta atrás, você vai voltar ao movimento de outros dentes que movimentaram bem. Então, eu estou voltando dentes que estavam bem movimentados. Porque o alinhador, ele desalinha. Ele vai voltar atrás e desalinhar o que ele já alinhou. Então, não é legal voltar atrás, voltar alinhador quando eu tenho isso aqui. O legal é ajustar só esse dente. Então, o Recall Aligner, ele ajusta só esse dente. É uma plaquinha fina. E a gente entende, através de setup laboratorial, que as placas mais finas têm mais elasticidade para buscar o dente. E aí sim, gerar uma força que a grossa não consegue buscar, nem gerar força. E ela gera a força para trazer até um ponto X, onde essa mais grossa vai conseguir agora pegar de verdade e trazer o dente. Então, é uma saída. Uma terceira saída, que eu acho que eu não coloquei aqui nos slides, é você fazer o setup só desse dente laboratorial. Pode, Andrade? Claro! Eu moldo meu paciente, faço um modelinho de gesso, faço um setup laboratorial, trago só o canino. E faço um jogo de alinhadores para ela usar, para eu ajustar esse canino. Ajusto o meu canino, boto na posição que eu quero, depois eu sigo o jogo. Isso se chama ferramenta. Ortodontia é ferramenta. Não existe o melhor sistema. O melhor sistema do mundo é o ortodontista. Quanto mais ferramenta eu tenho, mais eu saio das soluções e dos problemas que vão aparecer. Porque no dia que tiver um sistema que não tiver nenhum problema, a gente vai fazer outra coisa. Vamos começar a voltar a restaurar dente, vamos fazer prótese, porque o ortodontia quer fazer as empresas. Nós vamos vender direto para o paciente se a gente não fizer nada. Então, graças a Deus, tem problema para a gente resolver e vai resolver melhor quem tiver mais conhecimento dos diversos sistemas de alinhadores. E aí a gente tem um outro problema aqui, ó, desencaixe em mais de um dente por hemiarco por rotação vestibulingual. Ó a situação legal aqui, ó. Terminei, se for um caso terminado, finalizado, que eu digo, terminado não, né? Mas finalizado os jogos de alinhadores. Hipoteticamente, está finalizado. Não tenho mais nada a fazer, não tenho mais alinhador a colocar. Mas olha o encaixe como não ficou bom aqui do canino, ó. E aí o que eu faço, pessoal? Ó, botãozinho aqui, elástico para engatar esse rapaz. E aí a gente engata ele. Ó, caninhozinho engatado. E agora do jeito que eu queria a finalização do meu caso, de acordo com o meu planejamento virtual. Então, muitas vezes eu não vou chegar no virtual. E aí, como é que eu faço para chegar? Tem duas coisas. Tem cara que vai refinar. E tem cara que refina na clínica. Eu prefiro refinar na clínica, entendeu? Porque você mandar para escanear de novo, fazer alinhador, um monte de alinhador, esperar aquele tempo de planejamento, dar uns 2, 3 meses para você receber tudo, você fazer de novo. Se eu sei fazer, é muito melhor. Eu resolvo isso em 10 dias. Eu resolvo isso com um elastiquinho, 3 botões, pelo amor de Deus, entendeu? Olha a trabalheira que vai ser para eu mandar de novo para refinar isso. Porque me falta cérebro, entendeu? Então, porque eu não quero pensar, eu quero que os outros pensem por mim. Então, pessoal, vamos usar as ferramentas que a gente tem, né? E os casos graves, pessoal? O que eu tenho de caso grave? Agora chegou uma situação, Andrade, que é caso grave. E o que você chama de caso grave? Na minha opinião, são soluções complexas, que aí envolve, basicamente, não só clínica, muito laboratorial você vai ter que fazer, tempo clínico vai ser tomado muito. Geralmente são situações que você negligenciou, ou seja, você viu a banda passar, deixou a banda passar e agora vai correr atrás do prejuízo. Então, você vai perder muito tempo clínico porque negligenciou aquele problema. E aí vai envolver conhecimento de técnicas,
ortodontia conjugada, uso de mini implantes, uso de elástico botões e sistemas de forças ortodônticas até. Então, não dá mais para você resolver de 2 botõezinhos e já está, não. Agora, às vezes, é um cantilever, é você pregar bracket em dente para alinhar e voltar para o alinhador, né? Ou mesmo não tem mais jeito e vai ter que reescanear e replanejar o tratamento do seu paciente. Então, são problemas que a gente já fala aqui grave, que você vai ter que realmente parar o fluxo do seu tratamento. E o que são esses problemas? Desencaixe total de um dente do hemiarco por rotação vestibular. Então, ali já descaixou tudo. Você bota ali, o alinhador nem entra direito. Você, putz, como é que eu vou resolver isso? De vários dentes nos atachos. Agora não é mais só um dentezinho no atacho, não. Tem um 3, 4 aqui que está tudo desencaixado. Agora, quando eu boto esse alinhador, nem fica na boca do paciente. Desencaixe completo de algum dente em movimento de extrusão axial. Tá ali o dente, ó. O dente está desse jeito e aqui ele já está bem corrigidozinho no alinhador. Então, está todo desencaixado, eu preciso ajustar isso. Desencaixe de grupo de dentes, né? Caso de movimentos verticais. Então, eu estou fazendo uma extrusão e saiu o alinhador. Ou eu estou fazendo uma intrusão, reduzindo a curva de Spee, e aqui o alinhador está para fora e desencaixado os premolares. E a perda de ancoragem. Ou seja, já está lá para metade, para o fim, está começando a fechar os espaços que eu vi agora, perdi a ancoragem. E agora, o que eu faço? Já distalizei. Os alinhadores de distalização já foram. Perdi a ancoragem. Então, problema grave, né? Um problema que eu não vou corrigir com uma plaquinha, com um botãozinho e com um alicatinho. Não dá para resolver dessa forma. Desencaixe de vários dentes. Pessoal, aí eu já vou ter que entrar com mecânica assistida. Às vezes eu vou ter que tirar o alinhador que ele está usando e fazer elástico e botão. Eu vou cortar aqui, fazer um alinhador cortado, fazer um binário no dente, porque ele desencaixou, para eu botar esse dente aqui no trilho, para ver se eu consigo ajustar ele no alinhador. Também não sei nem se eu vou conseguir. Torcer para conseguir para ajustar ele no alinhador para a gente conseguir voltar. Mas veja que é uma mecânica totalmente fora da predicção. Eu vou tentar usar sistema de folha, por isso que eu digo que é trocar o pneu do carro com o carro em movimento mesmo aqui. O risco de erro é muito grande, né? Então você vai ter que ser muito perito na ortodontia para você conseguir ajustar, para conseguir seguir o seu jogo lá com os alinhadores. Vou ter que usar, ó, aqui um cantilever. Aqui não seria uma cantilever, aqui seria um power arm, né? Um bracinho de força que a gente está botando nesse molar, ó, porque ele não está vindo. Eu preciso ajustar o molar, então eu vou jogar aqui um mini implante, talvez, aqui para a gente coisar, para a gente ajustar ele. Ou até, às vezes, em alguns tratamentos, eu sigo o jogo e depois vou ajustar só esse dente com um arco segmentado. Pode? Pode. Se eu acordar isso com o meu paciente, pode. Situação clínica aqui, ó, o dente, ó, extrusão, ele não extruiu, ó, espaço grande, tem que botar botão em elástico. Então, já é um problema que eu tenho que parar meu tratamento para fazer isso. Desencaixe de grupo de dentes, ó. Aqui, ó, ele solta aqui, tá batendo o alinhador aqui e solto no meio. E aí, como é que eu encaixo? Não tem. Ah, Andrade, eu botei ali pedi para a paciente morder o sugador, mas mesmo assim não está encaixando. Não tem jeito. Vai ter que tirar os atachos, botar botõezinhos nos premolares, fazer uma ancoragem superior e tentar puxar aqui esses dentes para engatar aqui. E se não der? Se não der, perdão, colega, vai ter que replanejar o seu caso. Entendeu? Vai ter que voltar e fazer o replanejamento. Perdeu o encaixe que você que é necessário eu ter nos premolares para eu conseguir desfazer a curva de Spee. Não desfaz. Se não está encaixado aqui, não vai desfazer a curva de Spee, coisa não tem ancoragem posterior para intruir esses dentes aqui e nem extruir esses dentes aqui. Perda de ancoragem. Cheguei bem aqui, ó, no final, ó, e perdi a ancoragem. E aí, Andrade, como é que eu percebo isso? Tem que checar, mas perde a ancoragem.
Você pediu para o seu paciente usar o elástico, ele não usou. Ou você falhou, use sol noturno, não é para usar de classe 2. Porque eu vi lá no sistema, na palestra daquele professor, que ele disse que não usa. Pessoal, uma coisa que eu sou, um alinhador, é cri-cri com ancoragem, sabe? Eu sou traumatizado, né? Eu sou ortodontista antigo, assim, eu tenho um bocado de tempo de ortodontia. Então, eu sou traumatizado. Eu nem peguei o início dos mini-implantes. Quando eu saí da ortodontia, mini-implante era uma coisa assim, bem que a gente ouviu falar, o pessoal lá no Japão fazendo mini-implante. No Brasil, ninguém fazia, eu era um gato pingado aqui e acolá que trabalhava com mini-implante. E muito caro, e os sistemas para mini-implantes que apareciam na época eram caríssimos, tudo de fora que você tinha que comprar, então não se aplicava muito à ortodontia que eu fazia. Então, eu tinha que trabalhar ancoragem, então eu ficava píssico com ancoragem. Então, eu sou cri-cri. Eu não sou, vou dizer, Nutella, né? Eu não sou da era mini-implante, que você mete um mini-implantinho aqui e você não perde a ancoragem. Então, nesse sentido, com alinhadores, se eu não estou com mini-implante, cara, eu fico cri-cri, uso elásticos o tempo todo. Eu não vou botar na conta do paciente os 50%. Deixa, se ele não usar os 50%, ótimo. Se ele usar os 100% e era 50%, ótimo. Ele não perdeu a ancoragem do mesmo jeito. Agora, se ele usar 50% e era 50% e ele usa 30%, eu perdi a ancoragem. Né? Então, a gente tem que, às vezes, ficar cri-cri. É uma coisa que não fiquem aí, às vezes. Tem muito sistema que, às vezes, bota aquele speaker e tal, e o cara sai dizendo, eu faço assim, tudo é maravilhoso. O paciente dele, às vezes, é bom, faz as coisas certas, usa direitinho. O paciente da gente nunca é igual ao paciente do outro. O paciente de vocês não vai ser igual ao meu e o meu não vai ser igual ao de vocês. Então, fica muito ligado na perda de ancoragem. Isso é uma coisa importantíssima para o dia a dia clínico de vocês, essa atenção com a perda de ancoragem. Quanto mais cedo se identifica o problema, mais fácil de ajustá-lo. Então, essa é a primeira dica. Andrade, a dica da aula aqui é o olho seu, meu amigo. O olho não é meu. O olho, infelizmente, não é meu, é seu. Por melhor que a empresa seja, por melhor que o planejamento virtual tenha sido, controle de ancoragem. O que adianta eu fazer um excelente planejamento virtual se o teu paciente não usa elástico? O que foi por água abaixo o teu planejamento? Né? O que adianta eu fazer um belíssimo planejamento virtual se o paciente não usa o alinhador adequadamente e você não está prestando atenção nos problemas que podem acontecer? Então, se aproprie do seu tratamento. Não se garanta na empresa. Não se garanta, a empresa é boa. A firma planejamento foi o doutor Andrade que fez lá no centro CAD dele, o planejamento virtual. Então, tá bom, vai dar certo. Vai não! O doutor Andrade vai dar errado também, porque o doutor Andrade não está atendendo o seu paciente. E os meus também erram. Eu erro também, de vez em quando. A gente negligencia alguma coisa. Pode acontecer. Claro, erro sabendo que eu posso consertar. Né? Todo mundo pode cometer equívocos na vida. Né? Então, assim, fique atento com isso. Né? Pare a sequência de alinhadores. Não prossiga. O prosseguimento não vai ajustar. Quem tem que ajustar é você mesmo. Às vezes eu prefiro causar medo no meu aluno do que causar uma fantasia disneylândica nele. Porque a gente ouve demais empresas falando fantasias disneylândicas. Eu abro a boca e diz assim, porque aquela empresa tal, na deles dá certo, na dos outros não dá. Eu digo, porque eu converso com os caras lá que estão dando aula para ti, cara pálida. Os caras que estão lá dando aula, que eu converso com eles pelo telefone, nos congressos, eles dizem lá que eles têm que se virar nos 30. Então, tu ouviu de alguém aí que é Disneylândia e está comprando a Disneylândia. Não é. E eu não estou falando que isso é uma coisa que acontece só com o alinhador ABC, são com todos. Claro, tem sistema e tem protocolos e tem trabalhos que um pode ser um pouco melhor do que o outro. Mas tem que meter a mão do mesmo jeito. Não adianta. Revise seu planejamento e veja o custo-benefício do ajuste. Muitas vezes não vale a pena ajustar. Eu tenho um caso que desajusta demais e eu digo assim, segue o jogo, depois eu vou ajustar esse dente com um marco segmentado. Segue o jogo, depois eu vou fazer aqui o replanejar e refinar esse dente. Ou paro tudo agora e vou replanejar. É melhor replanejar agora do que tentar, por exemplo, aliar uma casa de uma reversão de curva de espelho,
perdi os pré-molares. Não adianta eu estar seguindo alinhador. Eu estou perdendo tempo, não vai fazer nada esses alinhadores. Não vai intruir os incisivos inferiores, não vai instruir pré-molar. Então está perdida a minha curva de espelho. O que eu vou seguir, alinhador? Para, replaneja e faz de novo. Acabou-se. Acabou-se. Replanejar faz parte. Como o ortodontista muitas vezes está lá num arco pesado e acontece um problema, ele tem que evoluir 3, 4 arcos e depois voltar. Quantas vezes a gente não fez isso na nossa vida clínica? Incansável. Fazemos isso talvez todo mês com algum paciente que evolui arco. E a gente, por conta disso, a gente é um profissional pior do que o outro? Não. Faz parte do jogo replanejar. Então, jogue o jogo que tem que ser jogado. O jogo que tem que ser jogado é replanejar quando necessário. Ao se deparar com um problema, não entre em desespero e não transmita isso para o paciente. Isso é um ponto-chave. Porque a gente está acostumado com a ortodontia fixa, a gente não está acostumado com alinhador. E tem muito colega que diz, ai meu Deus do céu, Andrade, vou ligar para o Andrade. Aí manda um WhatsApp para mim, eu estou desesperado. Ele diz, rapaz, se acalma, pelo amor de Deus. Manda seu paciente para casa. Ele está aqui. Teve um que me ligou, ele está aqui. Eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com o paciente? Diga que está tudo sob controle, manda ele para casa, bata as fotos, deixa para depois ver, para a gente raciocinar. Mas você não pode passar esse desespero para o seu paciente. O paciente tem que confiar em você, não é em mim. Eu não estou tratando ele, nem estou recebendo dinheiro dele, nem muito menos. Ele está me pagando, nem me conhece. Então, quem tem que passar a confiança é você. Então, não entre em desespero. Não se desespere. Você não faz isso na sua ortodontia fixa. E com o alinhador você não pode fazer isso. E nem coloque a culpa na empresa. Muito colega gosta de colocar a culpa na empresa. Ah, porque o laboratório, porque o problema do ortodontista é o laboratório e a ASB, né? Tudo que dá de errado ou é a ASB ou é o laboratório. Ah, porque o laboratório... Pessoal, o paciente que está sendo atendido, ele não quer saber do seu laboratório, ele quer saber do tratamento dele. Então, não transfira responsabilidade. Diga, estamos com um problema, a gente vai replanejar e vamos refazer o seu tratamento. Quanto mais culpa você está jogando para os outros, ele não está entendendo isso. Ele está vendo que você está fora da sua mão o tratamento. É muito melhor ter humildade, saber que errou, saber que não passou como deveria ter passado, e você vai ter que ajustar isso lá na frente. Refinar e planejar é a coisa mais normal do mundo em tratamentos com alinhadores, como eu disse. E caso seja necessário replanejar, não avise como atestado de óbito, como eu disse. Agora vamos ter que replanejar. Ai, meu Deus do céu, não queria fazer isso. Eu não sei onde eu errei. Pelo amor de Deus, pessoal, não façam isso, né? Temos que replanejar, faz parte. Esse replanejamento sempre acontece em muitos tratamentos. É uma situação clínica que é esperada. Às vezes a gente teria, se eu conseguisse, a gente ia refinar lá no fim, mas eu prefiro replanejar agora do que ter que fazer 2, 3, 4 refinamentos ou ter um problema maior. Então, como eu identifiquei, estou fazendo agora. Tome a atitude do seu tratamento. E existem situações de movimentos que os alinhadores têm realmente uma má predicção. Avalie se não foi uma falha por subestimar o aparelho. Aí é o outro, né, pessoal? É como eu disse, não compre a Disneylândia. Não chegue e diga assim, meu aparelho é o bom. Aqui é uma mordida aberta de 4 milímetros, o aparelho vai fazer tudo. Porque lá no planejamento virtual está dizendo que vai fechar a mordida, eu vou fechar. Cara, não vai. Não vai, desculpa, mas não vai. Não vai acontecer igual, você vai ter problema. Não subestime a ortodontia, né? E isso acontece demais. A gente vê muito profissional errando porque ele termina subestimando o aparelho dele no trabalho dele. E a gente fala aí, né, pessoal? Prontos para a batalha, né? Estamos preparados aí para a batalha pós-pandemia, receber nossos pacientes no consultório. Espero que a gente tenha aqui ajudado bastante vocês nessa aula que a gente passou aqui, né, desses casos aqui com alinhadores. Antes de mais nada, eu gosto sempre... Deixa eu só tirar aqui, compartilhamento, pronto, aqui na tela grande. Antes de mais nada, agradecer aqui a presença de todos, né?
o Frank Hudson, Mariela, Mariela, Santa Catarina, Florianópolis, né, Mariela? Grande abraço aí, Nara, Renato, Thaís, Alexandre, turma boa, Marcela Návia, né? Todo o pessoal aí, Carlos, então todo mundo aí. Ô, Mariela, como é que você tá? Tudo bom? Então, todo mundo aí, né? Muito obrigado aí pela presença de todos aí. Espero que tenham gostado da nossa aula, né? Espero que tenha sido bem legal para vocês. Deixa eu só abrir um negócio aqui bem legal para vocês aqui, pessoal. Eu quero mostrar. Eu acho que vocês vão gostar aqui. Espera aí, só um segundinho agora. Isso. Tá bem aqui. Pronto. Vou entrar aqui, ó, no meu site agora, né? Então, pessoal, só para mostrar para vocês aqui o nosso novo site, certo? Para vocês aí, eu acho que vocês já viram alguns dos nossos cursos, algumas coisas que a gente deixou passando aí, né? Mas aqui só para mostrar para vocês que agora a gente está cheio de curso lá no nosso site. Você clica lá, ó, para começar agora um dos nossos cursos. E a gente aí adotou a questão do online aí, com muita coisa para vocês, especialmente quem está longe. Então a gente montou, a gente vai ter agora o Experto em Alinhadores Invisíveis de 4 dias, mas essa aula vai ser em espanhol, esse curso todo em espanhol. Pessoal de Espanha e América Latina que vão assistir esse curso. E aqui, pessoal, a gente montou todos aqueles cursos, tudo que muitos de vocês assistiram e mais um pouco, a gente montou em microcurso. Então avisem aí para os colegas de vocês que têm interesse às vezes fazer curso da gente. E nesse momento de pandemia eu também não sei quando é que eu vou poder estar viajando para dar curso em outras cidades. Então às vezes, eu queria assistir o curso do Andrade, eu achei bem legal, às vezes vocês indicam para colegas, quando é que ele vem aqui, né? Então aproveita o tempo, vai lá, assiste as aulas online, estão muito bem elaboradas. A gente elaborou agora essas aulas, então são bem modernas, aulas feitas com todo o carinho que a gente fez para você, com muito conteúdo prático, o passo a passo laboratorial bem prático para vocês poderem aprender. Então a gente fala aqui o sistema bolha com alicate, setup. Eu quero só fazer o sistema bolha, tá aqui. Setup, só setup, só elásticos e botões, né? Agora eu quero fazer todos os sistemas laboratoriais, todos esses aí de cima que eu falei. Planejamento rápido laboratorial. E aqui a parte CAD/CAM. Isso aqui a gente fez com muito carinho, né? Fluxo CAD/CAM, como é que eu vou aplicar o fluxo CAD/CAM no meu consultório? Como que eu vou fazer um bom setup digital em alinhadores invisíveis? Eu quero fazer um setup. Que tipo de coisas que eu tenho que prestar atenção no setup? Entender os attachments. Então, a biomecânica com os attachments. O que o attachment tem de legal? O que tem de bom? O que tem de ruim? Né? Onde que eu uso o attachment A, B e C? Posicionamento desse attachment. Protocolos CAD, estagiamento, que tipo de estagiamento a gente usa, que tipo de setup a gente usa, né? Como que a gente vai fazer os diversos protocolos de tratamento, classe 2, classe 3, onde dá aberta, cruzado. Então, o que a gente faz em esses tipos de tratamentos nos protocolos. E o pacote, claro, completo de CAD/CAM que vocês podem fazer. Né? Quem é aí de fora, se tiver alguma coisa que é mais personalizado, já fiz meu curso, que era uma consultoria e treinamento, a gente tem toda a parte de consultoria, onde vocês podem fazer, Andrade, eu quero fazer o treinamento no software CAD. Você contacta a gente, vai abrir o computador remoto, vai fazer o seu caso clínico no computador. Olha que legal. Então, você vai treinar no software, fazer seu caso clínico e vai ter uma pessoa, um ortodontista do seu lado, técnico, para te explicar como usar o software da maneira que você quer fazer para você deixar o seu caso clínico bem redondinho. Então, você vai deixar seu caso redondo, vai aprender a mexer no software. Então, quer melhor do que isso? Né? Você não precisar comprar o software para você usar. E eu tenho certeza que vocês vão usar. Aí, depois de 2, 3, 4, 5 casos, vocês vão ligar lá para a empresa, me dar esse software, porque agora eu aprendi a usar e eu não vivo mais sem ele. Então, a gente tem toda essa parte de consultoria, dá uma olhada lá, e vocês vão ter isso aí tudo disponibilizado para vocês aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Né? Se tiver alguma pergunta, pode abrir aí os microfones, podem perguntar à vontade. Professor. E a gente está aqui. Diga lá, Mariela. Ó, coincidentemente, não sei se você está conseguindo me ver. Sim. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento. Vai lá, pode falar agora. Estou em casa com as crianças, porque não está tendo aula. Olha aqui, ó, coisa tua isso aqui, ó, 4 pacientes, ó, nada Nutella. Caramba, que legal, Maria. Estou em casa aqui assistindo
e fazendo o paciente, ó, um bom e velho setup. Um setupzinho, show de Coisa bola. assim. Que legal, Tá que bom? bom, Mariela. Obrigada. Gostei demais, né? Tu fez o nosso curso, tu fez o de Florianópolis e fez lá no Cabreira, né? 2015, eu acho, que eu fiz de Florianópolis, fiz no Cabreira. No Cabreira. Tava agora, acho que não foi na última turma da gente do Cabreira lá, né? Foi na última, foi na última. E indico super para todo mundo, porque deu um up na minha vida dos alinhadores. Que ótimo. Isso é muito bom. Tá bom? Melhor coisa do mundo para o professor que eu digo. Tem gente que diz assim, professor é bom, ganha dinheiro. Eu digo, não, a melhor coisa do mundo é ver o aluno fazendo isso aí. Pronto, ganhei a noite. Vou abrir uma garrafa de vinho hoje, olhando você trabalhar aí na sua casa, para saber que realmente a gente conseguiu fazer com que os alunos da gente consigam aplicar aquilo que a gente passa para eles nos cursos. Então, isso para mim vale muito mais que qualquer coisa. Obrigada. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite a todo mundo. Obrigada, viu? Espero que todo mundo volte logo a trabalhar. Obrigada, Andrade. Foi ótimo. Obrigado, Nara, também. Espero que todo mundo volte logo a trabalhar, né? A gente quer voltar logo a trabalhar, voltar para a nossa vida normal, né? E a gente possa seguir adiante, que é o que todo mundo quer, ilesos e passando por essa tempestade aí. Forte abraço a todos, pessoal. Vou encerrar a aula aqui. Fica ligado no nosso site que vai ter outros webinars. A gente está aqui já pensando em algumas coisinhas. Vão ter outros aqui para vocês aqui para tudo, tá bom? Guardamos vocês. Abraço a todos. Até mais em outras oportunidades.